Oi, gente. Que bom encontrar todo mundo de novo aqui no nosso República Agro para tratar hoje um dos assuntos mais importantes, mais recorrentemente preocupantes do agronegócio brasileiro. É o tema de fertilizantes, adubação. Todo mundo sabe que o Brasil não é autossuficiente em fertilizantes, exportamos mais de 80% do que consumimos aqui. Isso é um processo amplo que se complica quanto mais a gente amplia a área plantada, que a ampliação é por terras mais fracas. Cada vez mais a demanda cresce. Então, esse é um tema importantíssimo num ano complicado como esse que nós estamos atravessando, com crédito caro, com todos os problemas de logística. Então, nós achamos falar com quem entende o assunto como pouca gente no mundo. O doutor Eduardo Monteiro, que é o Country Manager da Mosaic Fertilizantes, a maior empresa de fertilizantes que opera no Brasil hoje, a Mosaic, e o Eduardo é o campeão dessa turma aí. O Eduardo trabalha com agronegócio há mais de 30 anos, mas há 23 anos em fertilizantes. Então, pouca gente no Brasil e no mundo conhece fertilizantes com o Eduardo Monteiro. Então, é uma alegria falar com ele. Edu, bem-vindo aqui ao nosso República Agro. Tudo bem com você, nego? Muito obrigado, Roberto, pela generosa introdução, a bondade sua nesse contexto. Estamos aqui, Roberto, hoje no escritório, que é uma exceção, porque eu gosto muito de estar com a botina, viajando pelo Brasil, conversando com os agricultores e podendo compartilhar e entender dos seus desafios para podermos ajudar a navegar nesses mares, viu, Roberto? E nesses mares que estão ultimamente bastante desafiadores. Eduardo, você que falou de botina, eu falo para todo mundo que você é um agrônomo honoris causa. Você é economista, contador, com MBA em finanças nos Estados Unidos, na China, no Brasil. Você é um craque da economia. Mas você é mais agrônomo do que eu. Então, eu sempre falo que você é um cara que gosta dessa coisa toda da produção. Mas, Edu, vamos falar um pouquinho sobre fertilizantes. Este ano, vamos começar com isso. Este ano no Brasil, como é que está a situação? Olha, Roberto, esse ano a gente começou o ano com um prognóstico muito positivo, né? Vínhamos aqui de uma safra recorde é um bom precedente porque extraímos nutrientes do solo e naturalmente é natural que esse solo demande uma reposição do nutriente que foi extraído com a safra recorde. E estamos indo bem até o mês de junho. Ali a partir de julho a gente começou a sentir uma mudança importante. Até o mês de junho a gente tinha aqui um acréscimo de volumes de entregas e importações na casa ali dos seus 10%, 11%. Só que, conforme o mercado foi acontecendo, a gente não tem as estatísticas oficiais do setor ainda, por uma questão de compliance, não pode divulgar, mas no dia a dia aqui na gestão a gente está acompanhando bem. E quando veio logo pós-plano safra, liberação de crédito, a gente está se defrontando com uma situação interessante, que o fertilizante é o primeiro que sente dentro da cadeia, né, Roberto? O fertilizante hoje representa de 35% a 40% do total do custo do agricultor, e você tinha uma parcela relevante comercializada ali até meados do ano, que representava 80% do que a gente planejava entregar esse ano fisicamente, e aí o mercado deu uma travada, porque esses 20% era justamente esses 20% que depende da liberação do crédito agrícola, pequenos e médios produtores. E o que a gente vem acompanhando desde então aqui, Roberto, primeiro, obviamente, o custo está muito maior do que em anos anteriores, com a taxa básica de juros aqui na casa dos seus 15%. Se você colocar o prêmio que é cobrado desse setor em função do risco, não é incomum você chegar a taxas de 21%, 22%. Isso encarece, isso inibe o nosso consumidor final de adquirir produtos, ou eventualmente até restringe, porque você tem uma situação onde alguns deles estão bastante alavancados. Então esse é o primeiro tópico. Esse é um tópico, o próprio ritmo de liberação. E aqui são dados públicos, estão no site do Banco Central. Se você pegar a liberação aí do custeio agrícola desse ano agrícola, que começou em julho até setembro, eu olhei isso hoje cedo, Roberto, está 21% menos do que o mesmo período do ano passado. É 21% a menos de recurso disponível para o agricultor adquirir seus insumos, e o fertilizantes é o primeiro deles. E corroborando com todo esse cenário, é claro, a gente tem uma aversão a risco, né? O setor
passa por um período onde você tem aí o crescimento exponencial das recuperações judiciais e é naturalmente que a iniciativa privada, tanto bancos como organizações, estejam mais avessas a tomar riscos. Então, isso a gente vem acompanhando com muita cautela o que isso significará no mercado de fertilizantes. E isso vem significando, sem dúvida nenhuma, uma redução da adubação. Essa redução, Roberto, ela não vai se traduzir em volume total, mas ela vai se traduzir em nutriente. Porque apesar de você ter... nutriente, porque apesar de você... E a qualidade também, e eu já entro nisso, mas primeiro o nutriente, porque você vem hoje, você observa o crescimento muito grande do fósforo de baixa concentração em relação ao alta concentração. Então, apesar de ter uma quantidade maior, o nutriente, o P2O5 no solo, é igual. Então, você tem aqui, em termos de nutriente, a expectativa de ser o mesmo percentual de nutriente em relação ao ano passado. E no nitrogenado, a mesma coisa, a ureia, que tem 46% de nitrogênio, vem sendo substituída pelo sulfato, que tem 27%, 25%. Então, também você tem uma quantidade maior de sulfato entrando, comparado com o que entrou no ano passado, mas é justamente porque você está importando menos ureia. Agora, tem um ponto importante, Roberto, que é um ponto de atenção que a gente vem alertando com muita responsabilidade, viu, Roberto? Que são fertilizantes aqui de baixa solubilidade. E aí tem um nome e sobrenome, é o 840, uma fórmula de fertilizantes que vem lá da China, e também tem alguns supers de baixa solubilidade que a gente trabalhou muito forte. Tive com o Fávaro 2, 3 vezes, e eles optaram por, a partir de agora aqui, delimitar que essa questão da solubilidade tem que ser evidenciada ao agricultor quando ele compra na etiqueta, para elementos simples, ainda não para mistura. Mas o que isso significa? Eu estou comprando um produto que eu falo que tem 40 pontos de fósforo, só que a solubilidade desse fósforo ela é metade do que a solubilidade de um produto convencional. Então, a planta não vai absorver esse nutriente, isso vai ficar no solo, vai ficar lá em forma de pedra, em forma sólida. E isso, Roberto, pensando na agricultura, é um impacto perverso, porque no primeiro ano os impactos não são significativos, mas a partir do segundo e terceiro ano, a gente tem estudos aí do Instituto Mundial de Plant Nutrition que fala que a produtividade cai até 30%, Roberto. Então a gente está dando um tiro no pé da produtividade nacional, incentivando esse tipo de produto, que inclusive tem origem chinesa e a China não consome nada. Nada é consumido na China, ela exporta tudo, porque o agricultor da China sabe da procedência, sabe da qualidade e sabe que o produto do ponto de vista agronômico não tem a mesma eficácia dos fertilizantes regulares. Então esse é um ponto de atenção importante que a gente vem alertando ao agricultor, porque esse produto é colocado como um preço inferior, mas na verdade quando você faz a conta correta sobre aquilo que a planta efetivamente se beneficia, esse preço deveria ser metade do que está sendo colocado aqui originalmente. Então esse é um ponto de atenção importante e a gente vem trabalhando aqui com todos. O Ministério da Agricultura já nos ouviu para elementos simples, não fez isso ainda para mistura, mas é importante a gente aqui, por conta própria, nós, a partir da safrinha, todo o adubo que é expedido pela Mosaic, na etiqueta vai ter a solubilidade, num compromisso de transparência com o nosso cliente, que é o agricultor, no final do dia, tá, Roberto? E voltando à questão do crédito, que a gente falou anteriormente, olha, um ponto de preocupação importante, conversando com os pares da agricultura aqui, eu temo que ainda o pior não chegou, e a gente tem que acompanhar isso com muita diligência, com muita cautela, muito sereno, e incentivar ao agricultor que também seja sereno nas suas decisões de comercialização, de compra e de venda. Obviamente que o desafio para o pequeno e médio agricultor aqui é maior, é um desafio muito maior do que os de grande escala, que teoricamente os de grande escala têm acesso a capital, têm acesso a financiamento, diferente do pequeno e médio, que depende de uma cooperativa, que depende do financiamento direto. Então são itens aqui que a gente acompanha com muita cautela no final do dia, viu, Roberto? E o cooperativismo aqui, sem dúvida nenhuma, nessa hora, mostra seu papel e sua relevância e sua importância. Fazendo o quê? Trazendo soluções de crédito a esses agricultores. Ironicamente, Roberto, a gente observou aqui, nos últimos 2 anos, tivemos aqui recuperações judiciais relevantes de grandes grupos econômicos
de revendas aqui do agro, uma recuperação judicial efetiva, outra recuperação extrajudicial, e a gente observou o crescimento do cooperativismo, porque nessa hora, aonde o agricultor vai? Vai para o Porto Seguro, vai para a cooperativa, onde ele sabe que ele vai ter assistência técnica, onde ele sabe que ele vai ter fidelização, onde ele sabe que ele vai ter acesso a crédito. Então a gente observou aqui, principalmente nesse último ano, um crescimento importante de algumas cooperativas que atuavam nessas regiões em função da sua credibilidade. As cooperativas até com dificuldade em escolher novos cooperados, porque o volume de procura para essas cooperativas foi maior do que efetivamente a sua capacidade de atendimento. Edu, está colocando temas muito complicados. 2 deles são complicadíssimos. Juro, não temos acesso a esse negócio, então é uma complicação sem muita solução de curto prazo. E o tema da solubilidade, embora você tenha ressaltado o fato que para esse ano não tem muito efeito, mas a duração disso é uma complicação para a fertilidade do solo, para a produtividade agrícola, renda. É muito sério esse processo todo. Como é que vamos enfrentar isso, Edu? Como é que vamos enfrentar esse tema da solubilidade? Olha, Roberto, uma questão importante que a gente vem trabalhando junto ao Ministério, como eu coloquei, eles já fizeram o primeiro passo, que é da visibilidade à parcela do que é distribuído. A gente acha que eles não fizeram tudo o que deveriam fazer. E do lado da iniciativa privada, o que a gente tem feito é trabalhado com as principais fundações, com as principais associações, com o mundo acadêmico, para que a gente cada vez mais leve essa conscientização ao campo, Roberto. Aqui é o exemplo clássico de que o barato vai sair caro. Então é importante que a gente conscientize, que a gente eduque ao agricultor sobre as consequências de adotar práticas que no final são perversas para ele mesmo, vai ser autofágico, ele vai acabar ali se consumindo, daqui a 2, 3 anos ele vai ter queda em produtividade, e a gente fala normalmente para quem vende isso, olha, você está acabando com a sua galinha dos ovos de ouro, porque você vai criar um problema para esse agricultor daqui a 2, 3 anos. Então esse trabalho de educação é fundamental e a gente tem que fazer isso, Roberto. Olha, Eduardo, eu sou muito grato a você por essa conversa, porque isso tem que ser. Eu vou tratar de fazer uma grande informação. Esse nosso programa vai viralizar, porque assim é fundamental todo mundo se preocupar com esse processo aí. Para você ter uma ideia, para quantificar isso, Roberto, o que a gente importou já esse ano, 12% de todo o adubo que o Brasil vai entregar tem esse tipo de produto. 12%. Não sério. É um número desprezível. É muito sério. Edu, muito obrigado pela conversa muito importante. Então vamos fazer um intervalo curto e volta em seguida. Já a gente volta, gente. Aguenta um ponto aí. Oi, gente. Hoje aqui no República estou conversando com o Eduardo Monteiro, que é o comandante-chefe da Mosaic, que é a maior empresa de fertilizantes aqui no Brasil, que já mostrou para a gente na primeira parte 2 coisas preocupantes demais da conta. Primeiro, custo de produção, basicamente por causa de juros, está escasso e caro. E segundo, a solubilidade de fertilizantes que estão comprando esse ano é menor do que o normal. Isso no longo prazo é um prejuízo muito grande para o produtor rural. Mas o Eduardo, que é um homem muito próximo da gente, vai dar mais informações que eu acho importantes agora. Eduardo, eu queria... Já falamos sobre custo de produção, sobre qualidade do produto e tal, mas tem uma outra coisa que me preocupa, Eduardo, que é frete. Como é que você acha que vai acontecer com o frete fertilizante? Nós estamos já em outubro. O pessoal ainda tem que comprar, puxar. Como é que vai ser isso aí? Olha, Roberto, hoje a gente tem um grande desafio, não só o fertilizante, mas como toda a cadeia do agronegócio. A gente tem aqui a mudança de procedimento da fiscalização com relação à implementação da lei aí do frete mínimo. E como você sabe, nas cargas de origem reversa, e o fertilizantes é uma delas, né? A gente sobe com fertilizantes que vai utilizar-se do mesmo veículo, do mesmo caminhão que trouxe a soja para a área de exportação, que trouxe o milho, que trouxe o açúcar e assim por diante. E com o advento dessa questão da lei do frete mínimo,
e as fiscalizações que estão sendo colocadas em prática, os fretes eles estão perdendo o conceito natural de formação de preço, que é a lei do mercado, é oferta e demanda, onde a partir de agora se coloca e se impõe um valor mínimo, que é sensivelmente superior àquilo que a lei do livre mercado arbitrava. E dentro disso, o Roberto, o grande prejudicado aqui, novamente, é o agricultor. E veja, um cenário onde a gente tem crédito escasso, um cenário onde a gente tem desafios de produtividade. Agora a gente vem com mais uma notícia, aumento de custo de fertilizantes em função de tabela de frete mínimo que nós estamos sendo obrigados a aplicar. E não só nós, como toda a agricultura. Então a gente vem trabalhando aqui com as associações de classe, estamos mobilizando as associações, estamos mobilizando aí os congressistas que representam o setor do agro, para que a gente sensibilize aí as autoridades nesse momento e revejam isso. A melhor forma do mercado se regular é a sua autorregulamentação. Quando a gente tem instrumentos artificiais de itens tarifados, Roberto, ou de tabelas com preço mínimo, preço máximo, o mercado acaba se distorcendo, e aqui uma grande preocupação que a gente tem é com relação a esse ponto da aplicação da lei do frete mínimo, viu, Roberto? Hoje tem sido um dos hot topics, curiosamente, é que essa semana foi o mês que nós tivemos a nossa reunião na associação. Preocupação de todos os associados da indústria de fertilizantes é a implementação dessa norma. Outro complicômetro. Nossa senhora, que ano duro, rapaz. Custo alto, preço baixo, aumento de custo de produção com frete. E por incrível que pareça, né, Roberto, quando você olha a agricultura, mesmo com todos esses desafios, a gente vai conseguir ter um ano no fertilizantes positivo ainda. Eu diria para você que a gente provavelmente não vai crescer em termos de nutriente, em valor absoluto cresce em função da menor quantidade de nutrientes, mas em nutrientes a gente vai ter o mesmo volume de nutrientes. Agora, a minha preocupação, Roberto, voltando ao tema do primeiro bloco, é que principalmente os agricultores pequenos e médios com restrição ao acesso de crédito vai ter menos tecnologia. Menos técnica significa menos produtividade no final do dia. E essa é uma coisa que a gente acabou não colocando, mas olha, você vê frete aumentando, você vê uma pressão por falta de financiamento, uma situação mais difícil para o agricultor fazer a sua gestão. Ele vai despender menos, vai colocar menos adubo, vai colocar menos defensivo quando você olha para o futuro, e isso significa menos produtividade, Roberto. A gente aqui está... Portanto, menos resultado. Quer dizer, se tem custo maior, portanto menor, é vermelho na veia. Vermelho na veia, Roberto. Vermelho na veia. Eduardo, vamos ampliar um pouco essa conversa aqui. Fala um pouquinho sobre o fertilizante no mundo. O que vem pela frente? Essa geopolítica misturada, com guerra na Europa, no Oriente Médio. Como é que você está sentindo, Eduardo, o horizonte? O Brasil tem um plano de fertilizante aí. O que vai acontecer? Nós vamos melhorar nossa produção interna? O que você acha que vai acontecer no mundo para frente? Não sei se você pode falar isso, porque eu não quero forçar a barra, mas nós precisamos saber um pouquinho de horizonte mundial. Não, eu diria para você o seguinte, antes de falar do horizonte mundial, né, falando um pouco dessa questão do plano nacional, essa semana a gente comemorou aí o Dia Internacional dos Fertilizantes, na segunda-feira. E aí um dos sindicatos aqui produtivos, o Sindicato dos Produtores de Fertilizantes aqui no Brasil, ao qual a Mosaic é o maior player do Brasil, dos 20% que se produz aqui no Brasil, 60% é produzido pela Mosaic, tá? A gente encampou junto com o Simplifert uma iniciativa muito interessante. A gente criou aí o Prêmio dos Embaixadores da Soberania Alimentar. E eu falo disso porque esse é um assunto que você traz recorrentemente na sua pauta, né? O Brasil hoje é um grande produtor de alimentos, porém, essa questão da soberania alimentar, ela está sujeita a uma questão atrelada a fertilizantes. E aí a gente fala de autossuficiência, de Plano Nacional de Fertilizantes, onde do ponto de vista prático e pragmático, Roberto, nós não seremos autossuficientes. E o que a gente tem que pensar aqui é em trabalhar em formas de reduzir essa dependência,
não apenas com a produção própria, que é um pedaço importante, quando você olha principalmente nossas reservas de petróleo e gás, a gente tem chance de desenvolver polo petroquímico, tem como se produzir nitrogenados aqui no Brasil. As nossas reservas de fósforo e potássio, elas têm condições de serem escaladas. Quando você pensa que fósforo e potássio é uma commodity mundial, a gente tem outros países, a gente tem outras regiões geográficas no mundo que tem uma condição geológica melhor do que a nossa, ou seja, uma vantagem competitiva maior. Projetos de mineração são projetos de 100 anos, não são projetos de 20 anos. Então, dentro desse contexto, a gente é muito absolutamente aqui transparente em dizer, olha, autossuficiente em fósforo e potássio vai ser muito difícil, a gente pode reduzir tentando incentivar a produção nacional sobre aquilo que a gente tem, tendo uma produção mais competitiva, tendo uma estrutura em termos de impostos que nos ajude, em termos de concessão, de licenças que seja mais simples, para que o produtor nacional tenha a capacidade de expandir e crescer seus projetos. Temos projetos importantes aqui no Ceará, na Bahia, que a gente ainda aguarda licenças, por exemplo, temos discussões envolvendo aí a foz do Rio Amazônia também, mas nenhum desses projetos aí, o Roberto, vai fazer com que sejamos autossuficientes. E quando você olha para o mundo, é claro que recentemente a gente vem observando aí o incremento dessa escala de conflitos globais aqui. Essa guerra tarifária é um ponto de atenção, um ponto importante, e cabe a nós aqui buscar ter alianças com países onde nós teremos uma complementariedade e poderemos, dentro desse contexto, navegar num ambiente incerto. Então, eu costumo conversar muito aqui com os nossos clientes, principalmente nesses momentos mais tensos da geopolítica e das guerras, que, felizmente, Roberto, parece que estão ficando para trás, e isso é bom, nem tudo ainda está resolvido, mas quando você olha essa geopolítica, Canadá é um grande produtor de potássio no mundo, um país relativamente tranquilo de se operar do ponto de vista político ali, estabilidade importante, não entrou em nenhuma guerra tarifária, e ali estão instaladas, por exemplo, as nossas minas de potássio. Quando você vai para a Rússia sem nenhuma deferência ao país, é claro que é um país que hoje se defronta com um conflito, a gente espera que esse conflito ele se equalize, que a gente chegue num denominador comum, mas são riscos inerentes ao processo. A gente recentemente teve aí divulgado pela própria mídia instalações de empresas de fertilizantes sendo bombardeadas por uma das partes, porque no fertilizantes, por exemplo, nitrogenado, que a Rússia também é um grande player, a mesma matéria-prima que faz o nitrato de amônio, que hoje é utilizado em larga escala na indústria de açúcar e álcool para adubar cana, ele também é utilizado para fazer explosivo que é utilizado para fazer guerra. Então essas fábricas foram declaradas aí como partes relacionadas à guerra e foram bombardeadas. A gente observa o ataque recorrente à infraestrutura. E cada momento desse, Roberto, gera instabilidade. A gente está falando de uma commodity, e quando você sabe que a instabilidade ela aparece, você tem volatilidade de preços. E aí o que a gente tem trabalhado do ponto de vista de país que tem essa dependência importante é o quê? A gente fazer uma gestão de risco adequada, Roberto, conversar com os nossos produtores, olhar as relações de troca, entender os melhores momentos. A gente nunca vai acertar todas as variáveis, não vai, mas é importante que paulatinamente a gente vá fechando posição para que a gente não fique dependente de um momento único, e um momento único cuja janela pode se fechar por uma questão conflituosa, seja a guerra, ou por alguma questão atrelada à imposição de taxas e tarifas, como a gente vem observando. Até então, o setor de fertilizantes tem feito um trabalho muito importante desde o início dos conflitos bélicos de Rússia e Ucrânia, onde a gente vem advogando que o fertilizante é um item essencial para a produção de alimento. E se impacta a produção de alimento, não deveria ser objeto de sanção dentro desse contexto, e desde então, Roberto, a gente vem sendo relativamente bem sucedido no nosso pleito. Mas são coisas dinâmicas que podem mudar. Agora cabe aos líderes da indústria trabalharem ativamente para que a gente continue com essa bandeira. Fertilizantes é um item fundamental para a produção de alimentos no mundo,
E é por isso que a gente, através da indústria nacional, vem fomentando e, inclusive, criamos aí o prêmio Embaixadores da Soberania Alimentar, para que a gente dê ênfase a esse processo e mostre a relevância disso aqui para o Brasil. Muito bom. Eduardo, olha, muito obrigado por essa conversa construtiva, positiva, que mostra horizontes para frente. Muito obrigado. A gente sabe de cor e salteado que o crescimento da agricultura brasileira em termos de produtividade está intimamente ligado ao consumo de fertilizante. O crescimento de um e de outros são paralelos. Aumentou o fertilizante, aumentou a produtividade também. Então, é um ponto central, você tem toda a razão. É um ponto central para a gente continuar avançando no agro brasileiro. Então, muito obrigado. Eu espero que a gente volte a conversar muito em breve para olhar o que ficou para trás nessa safra. Obrigado, Edu. Muito obrigado, Roberto. Prazer enorme estar falando com você aqui. Eu espero que a gente possa se encontrar lá na COP. E aqui é um item que tem também uma sobreposição grande com fertilizantes, os bioinsumos. E, Roberto, o setor aguarda ansiosamente a regulamentação por parte do Ministério da Agricultura sobre a legislação que foi aprovada o ano passado pelo Congresso. E isso é um ponto importante, porque a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em agricultura regenerativa, a gente fala em saúde do solo, e dentro desse contexto, hoje a gente observa outros países do mundo com legislação mais avançada que o Brasil, e o que isso significa? Significa que a gente está provendo de melhores ferramentas tecnológicas outros agricultores do mundo em detrimento ao Brasil. Então a gente espera que até o final desse ano e lá na COP a gente já possa comemorar aí que o Ministério da Agricultura esteja regulamentando toda essa questão. A gente sabe, o secretário Goulart vem trabalhando muito nisso e dentro desse contexto a indústria aguarda ansiosamente. Isso tem um pouco a ver também com a questão do Plano Nacional que a gente mencionou aqui, Roberto, porque isso certamente vai ajudar a reduzir a nossa dependência. Não vai eliminar, mas vai fazer com que o uso do fertilizante seja mais eficiente, a gente consiga produzir mais. Então esse é um ponto também relevante e é um ponto para fechar aqui, que traz uma agenda muito positiva, Roberto, pensando no momento que a gente vive, olhando a COP que a gente vai se defrontar a partir de agora, e você tem um papel muito importante como embaixador aí nosso da agricultura. Muito bom, Edu. Muito obrigado por essa conversa. Olha, gente, uma aula do Eduardo Monteiro aqui para gente. Custo alto, solubilidade baixa, transporte caro, legislação inadequada. Vamos trabalhar juntos, nós produtores, com fertilizantes, para que a gente encontre o caminho de solução rapidamente. É isso aí. Até a próxima, se Deus quiser.